Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula, mas antes de mais nada vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo, não custa nada pessoal e ajuda bastante aí o canal, também nossos colegas aí que estão fazendo uma faculdade, uma pós-graduação, né, os concurseiros, para eles terem um acesso mais fácil aí às videoaulas, para auxiliar nos seus estudos, as curtidas pessoal, as inscrições ajudam bastante, tá bom? Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. Pessoal, vamos aí para a nossa segunda parte da nossa aula sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. E nós vamos falar agora sobre o título 3 da prevenção, capítulo 1º, disposições gerais. Então vamos lá, pessoal, artigo 70. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Só quando fala de dever de todos, pessoal, é dever de qualquer pessoa adulta prevenir aí a ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do adolescente. Então, que ameace o cumprimento dos direitos da criança e do adolescente ou que viole, né, esses direitos. Então é dever de todos prevenir esse tipo de coisa, porque os direitos da criança e do adolescente têm que ser cumpridos, tá? Artigo 70A. A União, os Estados, Distrito Federal, municípios, eles deverão atuar de forma articulada na elaboração de políticas públicas e na execução de ações destinadas a coibir o uso de castigo físico ou de tratamento cruel ou degradante. E difundir formas não violentas de educação de crianças e adolescentes, tendo como principais ações. Antes de mais nada, explicar aqui, pessoal. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Eles têm que atuar de forma articulada, ou seja, têm que atuar em conjunto na elaboração aí de políticas públicas, pessoal, na execução aí de ações destinadas a coibir o quê? Uso de castigo físico ou cruel, ou tratamento cruel ou degradante. Castigo físico, pessoal, é o famoso bater, pegar, marcar a criança, machucar a criança. Tratamento cruel, deixar, por exemplo, uma criança, hoje você vai dormir sem janta, né? Olha, amanhã você não vai no parque porque você não se comportou hoje. Degradante, né? Você ridicularizar a criança, denegrir a criança, tá bom? Constranger a criança, ridicularizar ela. E difundir aí formas de educação, formas não violentas de educação, tá? Tendo como principais ações. Primeiro, pessoal, a promoção de campanhas educativas permanentes para a divulgação do direito da criança e do adolescente de serem educados e cuidados sem uso do castigo físico ou tratamento cruel ou degradante, dos instrumentos de proteção dos direitos humanos. Então, assim, pessoal, eles têm tanto aí, ó, governo federal, Estado, município, Distrito Federal, tem que trabalhar de forma articulada a promover aí ações, pessoal. Promoções, né, promover aí campanhas educativas permanentes, pessoal, seja uma coisa assim contínua, tá? De orientar, divulgar essa questão do direito da criança, a importância que é isso, tá? O direito da criança e do adolescente, que é extremamente importante, de serem educados, cuidados, sem uso de castigo físico, tá? Nós sabemos aí, pessoal, que na prática, muitas vezes, nós como pais, eu também sou pai, sou casado, né, a gente acaba dando uma palmadinha ou outra na criança, o que perante a lei é errado. Tem hora que não dá, mas assim, gente, é uma coisa que é extremamente importante, tá? Você, pessoal, não tá agindo dessa forma, como uma forma de educar, de punir. Por quê, pessoal? Se você, toda hora você bate no seu filho, você vai mostrar pro seu filho o quê, gente? Que o mundo é horrível, o mundo é cruel. Quando você fala de tratamento cruel, né? Você come um negócio na frente de uma criança, passa uma vontade nela, ou você ridiculariza a criança, ou você ameaça a criança de alguma forma, tá? Então tem que ter campanhas aí educativas permanentes, mostrando que esse tipo de coisa não pode acontecer, que isso aí é um crime perante a lei, tá bom? Inciso 2, pessoal. A integração com órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Conselho Tutelar, Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente e as entidades não governamentais que atuam na promoção, proteção de direito e defesa dos direitos da criança e do adolescente, tá? Então, ter essa integração aí com os órgãos do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, tem que ter essa integração com todo mundo aí que trabalha, até entidades não governamentais que atuam aí na promoção e proteção de defesa dos direitos das crianças, tá? Então, tem que ter essa integração, todo mundo trabalhando junto aí. Inciso 3º, pessoal, a formação continuada e a capacitação dos profissionais da saúde, educação, assistência social e dos demais agentes que atuam na promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente também, para o desenvolvimento das suas competências necessárias à prevenção, identificação, evidências, em tudo, tá? Diagnóstico, enfrentamento aí de todas as formas de violência contra a criança e adolescente. Então, assim, pessoal, qualquer coisa que aconteça com a criança, com o adolescente, tem todos os profissionais da saúde, da educação, da assistência social, os agentes que atuam
tanto na prevenção quanto também no cuidado aí, com as violências geradas contra criança e adolescente, eles têm que ter um processo de formação continuada, pessoal, para estar se qualificando cada vez mais, para estar lidando com essa situação que é muito difícil. Aí você fala, mas uma vez que ele está qualificado, acabou. Não, não acabou. Você pega, por exemplo, hoje nós temos essa questão das redes sociais, essa questão das meninas mandando o famoso nude, né? Mandando fotos, vídeos, tocando suas partes íntimas, mandando para garotos como prova de amor, por exemplo. Aí o moleque espalha para a escola inteira. Muitas garotas têm praticado até suicídio, tirado suas vidas pela ridicularização. Inclusive tem uma série muito bacana no Netflix chamada 13 Reasons Why, que chama 13 Razões do Porquê, que conta uma história fictícia de uma garota que ela tirou a própria vida e colocou ali 13 motivos, gravou umas fitas cassete, colocando 13 motivos que levou ela a tirar a própria vida dela. E, gente, a série ela fala sobre uma menina bobona que chegou ali numa escola nova, uma menina toda inocente, e ali ela se encantou com o cafajeste lá do grupo de futebol da escola, e ela saindo com ele, todo inocente, achando que ele gostava dela, ele tirou uma foto dela escorregando no escorregador, só que ela estava de saia. E aí mostrou a calcinha dela. E aí ele saiu, passou para a escola inteira começou a espalhar. E a menina já era nova na escola, né? E todo mundo olhando ela e ridicularizando, dizendo que ela era uma garota fácil, que ela saía com qualquer um. E aquilo foi denegrindo a imagem dela de uma forma que aquela menina, que era uma menina boazinha, gente, ela foi ficando acuada até que chegou a hora que ela tirou a própria vida. Então é uma série muito legal para assistir com os jovens, desde que sejam acompanhados de um adulto, mostrando que aquele ali não é o caminho, e que a menina tirou a vida, mas o mundo seguiu, então que ela poderia resolver aquilo de uma outra forma se ela tivesse conversado com os pais, né? E também, assim, se os pais não fossem tão distantes dela também, como acontecia na série, que tudo isso poderia ter sido trabalhado. Eu tenho uma filha que agora está com 12 anos, está entrando na adolescência, gente, e eu vivi uma vida inteira focado nela, inclusive assim, pessoal, Ai, garganta doendo, gente. A segunda aula, eu tô regravando essa aula porque eu fiz a aula inteira, não ficou boa. Eu fui lá e refiz a aula de novo para vocês aí com o maior carinho. Então, assim, tem hora que a garganta dá uma travada. Os olhos também, porque eu tenho uma iluminação direta no olho aqui, vocês viram que eu fico piscando toda hora. Então, assim, gente, eu sou professor de educação infantil, a minha esposa também, né? Somos professores aí, trabalhamos com pré-escola, né? Com estágio 1 e 2. E durante toda a infância, a gente sempre trabalhou essa intimidade com a nossa filha, de sempre falar a linguagem dela, né? Tá atento ao mundinho dela. Agora ela entrando na adolescência, a gente procura, por exemplo, eu gosto muito de videogame, gente. Eu comecei a trabalhar muito com a minha filha nos jogos de videogame, joguinhos infantis até, de fantasia, assim, bem bobinhos, assim. Tem até um joguinho lá que tá hoje aí, que a PlayStation disponibilizou aí, para quem é assinante, gente, que é um jogo chamado Fall Guys. E parece uns Minions coloridos, parece que o jogo inteiro é feito de bala fine, né? Mas é um jogo muito colorido, muito divertido, e a gente brinca junto, a gente se diverte, gente. E eu procuro falar a língua da minha filha, acompanhar ela nas evoluções dela, gente, para quê? Orientando ela para que quando ela comece a gostar de algum menino, né, ela possa conversar com o pai, com a mãe, eu explicar para ela que quando o menino gosta dela de verdade, ele nunca vai pedir uma foto dela numa situação mais comprometedora, que o menino que pede isso, na verdade, ele é um cafajeste, ele é um menino que ele quer, ele tem o mal no coração dele, ele não quer, ele não gosta de você de verdade. Então eu procuro orientar ela, e vou procurar orientar ela nesse sentido também, tá? Então, quanto mais intimidade, quanto mais próximo você estiver do seu filho na infância, na adolescência, é muito mais fácil. E nós, como profissionais da educação, nós temos que trabalhar isso com as famílias também, tá? E essa formação continuada, ela serve para isso, porque, gente, por que eu entrei nessa temática? Porque quando a gente fala assim, de formação continuada, é aquilo que eu estou te falando, essa questão de nudes, essas coisas, é uma coisa nova, que vem aí de 5, 6 anos para cá. Tá? Não tinha isso antes. Então, se não tem a formação continuada, eu trabalho há 30 anos aí com assistência social, mas eu não tenho uma formação continuada, eu tô por fora do que está acontecendo. Aí o que eu falo? Essas meninas são tudo sem vergonha. Não, não é sem vergonha. Uma menina de 12 anos, 13 anos, 14 anos, gente. Ela não entende, ela acha que a evolução do mundo é isso. A minha filha chegou um dia, tem uns 2 anos, ela estava com 10 para 11 anos, ela chegou para mim e falou assim, porque eu preciso de 200 seguidores no Instagram. Eu falei, filha, você não conhece 200 pessoas na sua vida. Você não conhece 200 pessoas. A sua escola pode ter 600, mas você não conhece todas. Então você não tem 200 amigos. Agora, por quê? Não, porque a... Aí ela falou assim, porque a Mariazinha e a Marietazinha, que são minhas amigas, falaram que não...
elas têm não sei quantos seguidores. Eu falei, olha bem para essas meninas. E aí eu comecei, eu e minha esposa, né, em parceria, nós começamos a conversar com ela e passar para ela e falar assim, olha, dá uma olhada, como que essas meninas estão crescendo. As meninas, gente, já usando, não tinha nem corpinho ainda direito, já usando aquelas blusinhas mostrando o umbigo, usando shortinhos mostrando ali a polpa do bumbum, e eu olhava e andava rebolando por aí, e eu comecei a falar, olha filha, tá vendo ali, ó, não é aquilo ali que o papai quer para você. Tá? São crianças, e crianças que estão crescendo, gente, com uma mentalidade de uma pessoa adulta, e o pior, uma pessoa adulta daquelas que não estudam, porque uma pessoa que estuda, ela foca, gente, no conhecimento, ela não foca em ficar mostrando as partes do corpo dela para garotos. Eu falei, olha as fotos das redes sociais dessas meninas. E aí nós começamos ali a conversar com ela, orientar ela, e mostrar para ela que aquelas amizades não serviam. E graças a Deus, a minha filha começou ali com seus 11, 10, 11 anos, ela começou a se distanciar dessas meninas. Meninas ali que estavam humilhando até minha filha, se diziam amigas dela, mas humilhavam porque estavam com iPhone, com telefones da Samsung ali que eram extremamente caros. E eu tinha feito o quê? Eu tinha um telefone que era muito bom. Era um telefone, inclusive, acho que tinha 128 GB de memória. Era um telefone muito bom da Asus, né? Um Zenfone da Asus muito bom. Só que para mim ele já começou a não servir mais. O que eu fiz? Comprei um telefone novo que era até inferior a esse Asus. E dei um Asus para ela. E ela ficou toda feliz que ela tinha um telefone e tal. E as meninas começaram a humilhar. Porque meu telefone tem um Android número tal, tem um Android isso, tem um Android aqui. E minha filha chegou triste em casa e falou, porque as fulana tem... Aí eu falei, opa, peraí, meu, pode cortar isso aí. O que é? Você precisa de um telefone assim, 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 com 10 anos de idade? Você tem a necessidade? Então, opa, peraí, meu. Aí comecei a conversar com ela, tanto minha esposa quanto eu. Logo minha esposa, por exemplo, começou ela começou a brincar na quadra do condomínio, e aí começou a perceber assim, as crianças todas brincando de queimada, tudo lá na quadra, e minha filha lá no meio. E as duas meninas, por exemplo, sentadas mexendo no celular, e começaram a ver minha filha, da idade da minha filha, não eram meninas mais velhas, da idade da minha filha. E aí as meninas mexendo ali com 10, 11 anos no celular, daqui a pouco elas olharam as crianças todas correndo na quadra, se divertindo, olhou uma para a cara da outra, botaram os telefones no cantinho e foram lá brincar com as crianças. E eu cheguei para minha filha e falei, olha aí, ó, você tem um celular que você pode acessar sua rede social, seus joguinhos, agora o pai não tem que comprar um iPhone para que as pessoas gostem de você. E ali a gente começou a orientar ela, a conversar, graças a Deus ela cortou a amizade com essas meninas. E ela hoje tem amizade só com meninas ali que constroem alguma coisa de positivo na vida dela, meninas que fariam qualquer coisa para defendê-la. E a minha filha começou a entender esse princípio. Ela falou, puxa, meu papai não é ruim, minha mamãe não é ruim. Ele me privou de meninas ali que não eram minhas amigas. Gente, um dia nós estávamos saindo com uma dessas meninas e a gente foi no shopping e uma das meninas foi junto. E ali, daqui a pouco a minha filha mexeu com um cara no carro. Minha filha tinha 10 anos de idade. 10 anos de idade. E ali aí o rapaz abaixou assim, né? Deu um tchauzinho assim, e eu achei muito estranho aquilo. E aí ele viu que era criança pequena, que estava com o pai, com a mãe. Gente, eu fiquei muito furioso, porque a minha filha nunca tinha feito aquilo. Agora, não é porque ela deu um tchau pro rapaz, porque se fosse uma criança de 3, 4 anos, é normal, mas uma criança de 10 anos, uma menininha, quer dizer, gente, aquela menina que estava com a gente, ela ficou incitando a minha filha, e a minha filha Bocó foi lá e deu tchau pro cara, quer dizer, mexeu com o cara. E se a minha filha tem 14 anos, se esse cara acha a minha filha aí numa rede social e começa a falar coisas para ela por causa de incentivo de outra. Então, minha esposa e eu chegamos em casa, conversamos com ela, orientamos, falamos, filha, tá errado, você nunca teve esse comportamento. Quando uma menina fala para você fazer alguma coisa, você diga assim, ó, faça você. Fica à vontade aí, eu não quero. Faça você, se você acha que é legal. E nós começamos a orientar. Gente, essa intimidade, esse grau de intimidade que nós temos com a nossa filha nos permite, gente, sabe, orientá-la, fazer com que ela entenda que nós a amamos, que nós queremos o bem. E nós precisamos orientar esse tipo de coisa para os pais. Por isso é necessária essa formação continuada, que o nosso mundo está terrível. Eu comecei aqui falando do Instagram, acabei me desviando. Mas, gente, eu falei para ela, você não conhece 200 pessoas no Instagram, então você não conhece 200 pessoas na sua vida. Agora você vai pegar um monte de seguidores que você não conhece, filha. Existem muitas pessoas malvadas que vai começar a te falar coisas feias, que vai começar a te pedir coisas aí que não deve. E aí ela começou a perceber, e ela, graças a Deus, pelo menos perto da gente aí, tenho certeza, né, tem uma irmã mais velha que pode orientá-la também, e ela começou a perceber, pessoal, que ela não tinha necessidade de ter 200 seguidores. Eu falei, tenha um Instagram, poste as suas fotos porque você gosta. Cuidado com o que você posta, não posta foto assim, fazendo certos gestos, porque para você não é nada, para um homem adulto, ele vai achar que você é uma menininha que quer fazer coisa feia. E comecei a orientar ela. Falei, tenha um Instagram porque você gosta. As pessoas que vão te adicionar são pessoas que conhecem você e que entendem que você é uma boa menina. Não fica postando fotozinhas, mostrando um biguinho, mostrando perna.
Porque você vai ter um monte de seguidor aí, pessoas, homens maus que sequestram crianças. Expliquei de uma forma que ela consiga entender, vocês conseguem entender qual era a minha preocupação, que era bem outra. Mas assim, comecei a explicar para ela, ela começou a perceber. Eu falei, então não se preocupa, seguidor, você não tem que ter seguidor, filha. Que isso? O que é seguidor? Pessoas que vão te seguir aí, pegar foto sua, às vezes fazer uma montagem, colocar sua foto aí no corpo de uma mulher pelada, e eu orientava ela dessa forma. Tá? Então é necessária essa formação continuada dos profissionais aí da saúde, da assistência social, dos professores aí da educação, para que nós orientemos os pais a ter esse vínculo com o filho, orientemos o jovem na escola. Né? Eu tive alunas aí no estágio 1, com 4 anos de idade, que quando a menina chegou no 5º ano, já estava virando uma mocinha já, e a menina começou a ir muito na minha sala, ai, professor. Gente, eu cheguei na diretora da escola e falei, diretora, conversa com a professora tal, tá? Eu dei aula para esse menino no estágio 1, a menina tá muito empolgadinha lá, e você sabe o nível de problema que eu posso ter com isso. Aí a menina depois ficou até brava comigo, não queria nem falar comigo mais. Mas, gente, olha só, eu dei aula para ela no estágio 1, a menina tinha aquele carinho comigo, mas é um carinho que elas estão numa fase, gente, de virar mocinha. Já pensou se eu começo a dar muita trela pra menina, daqui a pouco a menina vai olhar assim, ela vai se apaixonar pelo professor. Vocês acham que isso é piada? Isso é a coisa mais normal do mundo. Eu nem preciso ser bonito pra esse tipo de coisa, gente. Pode ser até um professor feio. Tratou a menina com carinho, ele consegue qualquer coisa. Tá? Então nós temos que ter essa formação continuada para saber lidar com esse tipo de situação, orientar a criança da forma correta, principalmente nesses mundos terríveis que nós estamos vivendo hoje, esses tempos aí terríveis. Tá bom, pessoal? Por isso é importante a formação continuada. Inciso 4, pessoal. O apoio e incentivo às práticas de resolução pacífica de conflitos que envolvam violência contra criança e adolescente. Nós temos que procurar apoiar e incentivar, pessoal, práticas de resolução pacífica de conflitos. Por exemplo, assim, você pega uma pessoa que vai lá, bate uma criança, vai lá bater na pessoa também, gente. Então você está mostrando para ela que é o quê? Ó, você bateu, você levou? Não. Tem que mostrar assim, ó, reflita sobre a sua atitude sobre essa criança. Você acha que foi certo? Você acha que foi legal? Você é grandão batendo numa criança pequena que não tinha nem condições de se defender? E aí tem que buscar esse tipo de orientação, tá? Prática passiva aí de resolução de conflito. E não simplesmente ir lá e bater numa pessoa que bateu numa criança pequena, né? Embora a gente tenha muita vontade aí, infelizmente hoje nós vimos aí na televisão um tio aí tomado pelo espírito satânico aí que foi lá e abusou da sobrinha, e a sobrinha acabou engravidando e teve que fazer um aborto aí pela questão até do corpo da menina não comportar uma gravidez, e gerou aí uma polêmica danada, né, pessoal, nesse ano de 2020. Mas assim, né, tem hora que nós vamos pegar um sujeito desse aí, meu, e rasgar ele no meio, né? Mas infelizmente nós não podemos, então nós temos que procurar trabalhar uma prática pacífica de resolução, no caso aí da violência, e não da violência sexual também, mas também da violência física. Um irmão mais velho que bate num irmão, ai, perdão, pessoal, que bate no irmão menor, ou um pai que bate no filho aí com mais força, né? Então tudo isso aí a gente tem que procurar trabalhar de uma forma pacífica, tá? Por mais difícil que seja muitas vezes. Inciso 5º, pessoal, a inclusão nas políticas públicas de ações que visem garantir os direitos da criança e do adolescente, desde a atenção pré-natal de atividades junto aos pais e responsáveis com o objetivo de promover a informação, reflexão, debate e orientação sobre as alternativas ao uso de castigo físico ou tratamento cruel ou degradante no processo educativo. Então vamos lá, pessoal. A gente fala aqui da inclusão nas políticas públicas, né? De ações aí que visem garantir o direito da criança e do adolescente, desde a atenção pré-natal. Então, pessoal, desde antes da criança nascer, você tem que procurar orientar os pais, orientar a família, né, acerca do carinho que essa criança vai precisar, da atenção. Tudo isso, gente, reflete nisso que eu acabei de falar, tá? O vínculo que você tem com sua criança, tá? De você falar ao mundo dele. Você assistir, por exemplo, quando a minha filha era pequena, a gente assistia muito a versão brasileira do Carrossel, também aquela segunda versão das Chiquititas, e a gente assistia muito aquilo com ela também, se divertia. Por quê, gente? Porque para a criança não é importante apenas assistir, mas assistir com os pais, sentir que o pai faz parte dela. Às vezes você viu uma menininha ali no Carrossel, na Chiquitita, que fazia uma coisa ruim, a gente falava, olha, filha, você viu, não pode, né, filha? Então a gente ia orientando ela. E hoje na adolescência nós temos aí uma intimidade, um vínculo muito grande com a nossa filha, que nos permite orientá-la da forma correta e permite ainda que ela ouça isso. Porque muitos adolescentes hoje eles não ouvem mais os pais. Por quê? Porque na infância ele foi negligenciado. Quantos pais hoje, gente, que eu tenho, vai buscar o filho na escola, a gente vira as costas, cata a criança lá, já enfia uma chupeta na boca, ou dá um pirulito, ou dá um salgadinho, não quer ouvir a criança. Aí quando chega de tarde, assim,
de noitinha, a criança quer falar, o pai e a mãe não quer ouvir. Aí quando chega a noite, essas novelas porcas, imundas aí que passam em determinada emissora, que não ensina nada de construtivo, o pai e a mãe quer assistir a novela, não deixa o filho falar. Né? Tem até uma historinha que eu vou contar ela aqui de uma forma bem resumida, pessoal. É uma história bem antiga, fictícia, né? Mas é uma história muito bacana, que ela fala sobre... Ela fala sobre um menininho que chegou para um pai e falou, papai, quanto o senhor ganha? E o pai falou assim, eu ganho 15 reais por hora. Ele falou, quanto o senhor ganha por hora? Ele falou, ganho 15 reais por hora. Aí o filho falou, o senhor pode me dar 5 reais? E o pai brigou com o filho, falou, que é pra isso que você queria saber? Tal, não vou dar dinheiro não. Pumba. Aí o menininho ficou mó triste assim, tal. Daqui a pouco o pai se acalmou, foi lá no filho e falou, filho, tá aqui os 5 reais. Pai, desculpa, pai, mas por que você queria 5 reais? Aí o filho abriu a gaveta, catou 10 reais que ele tinha guardado. Aí juntou aqueles 5 que o pai deu, né, deu os 15 reais e ele falou assim, papai, toma aqui. O senhor pode me dar 1 hora do seu tempo? Gente, essa história é muito linda, muito fantástica, embora seja simples. Por quê? Porque ela retrata exatamente, pessoal, essa questão dos pais hoje não terem um tempo para o filho, não dedicarem um tempo. Gente, vai lá. Nos anos 80 a gente tinha muito aqueles jogos de tabuleiro da Estrela, a maioria deles estão sendo relançados hoje. Vai lá, gente, compra lá um cara a cara, que é um jogo delicioso de jogar. Compra lá um banco imobiliário. Tantos jogos de tabuleiro bacana, gostoso que tem aí. Joga com seu filho, gente. Tem aquele joguinho de carta Uno, que é um jogo extremamente divertido para toda a família. Joga com seu filho, divirta-se com seu filho, fale a língua do seu filho. Porque se você não tem tempo para o seu filho, gente, melhor que não tivesse tido. Hoje você, foi um acidente. Olha, gente, ninguém engravida chupando sorvete. Tá? Meu pai costuma dizer esse tipo de coisa. Ninguém engravida chupando sorvete ou tomando Coca-Cola. Você engravida porque você pratica o ato sexual. Se você pratica o ato sexual, então você se previna de uma forma anticoncepcional, ou então você assuma o seu filho e tenha responsabilidade com ele. Então isso é um tipo de coisa extremamente importante, tá bom? E como a gente fala aqui, faça parte da vida do seu filho na infância e também na adolescência. Gente, se você não fizer parte do seu filho, na vida do seu filho na infância, na adolescência, esquece, tá? Porque o seu filho não vai ter vínculo nenhum com você, tá bom? Então é importante já desde a infância começar isso. Por isso a gente fala aqui sobre a inclusão nas políticas públicas de ações já que visem garantir o direito da criança e do adolescente desde a atenção pré-natal, desde antes da criança nascer, já buscar essa orientação dos pais responsáveis. Inciso 6º, pessoal. A promoção de espaços intersetoriais locais para articulação de ações e elaboração de planos de atuação conjunta focados nas famílias em situação de violência, com a participação de quem, pessoal? Dos profissionais da saúde, assistência social, educação e de órgãos de promoção, proteção à defesa dos direitos das crianças e do adolescente. Então, assim, procurar, pessoal, promover aí espaços intersetoriais, né, locais para a articulação de ações e elaboração de planos de atuação conjunta, tá? Focado nisso. Gente, o que são intersetoriais, pessoal? Espaços que contemplem aí profissionais da saúde, profissionais da assistência social, profissionais da educação, como uma palestra, por exemplo, porque cada um, pessoal, vai falar da criança e do adolescente visando aí, tendo uma visão diferente, tá? Então, o assistente social ele vai falar dessa questão de violência, de exploração, de abuso. A educação vai falar sobre isso que eu falei, essa questão do vínculo, que o vínculo você constrói uma orientação, uma educação para o seu filho muito mais próxima, tá? Ele vai ouvir melhor você, porque ele tem essa afetividade. O Henri Vallon sempre defendeu isso, né, pessoal? Vallon sempre falava que se a criança não tiver afetividade com a pessoa que está perto dela, ela não vai aprender nada, ela não vai aceitar nada que vem daquela pessoa. E a saúde, né, vai tratar ali também de questão de maus tratos, né? Tratar da questão da higiene pessoal, da importância também dos cuidados da criança. Eu tive, por exemplo, uma aluninha na creche, meu primeiro ano na prefeitura de Guarulhos, eu tive uma aluninha na creche que ela vivia com o ouvidinho vazando, né? Com a secreção aí de pus. E a gente deu diversos. Ai, pessoal, desculpa. Estou muito tempo já sentado aqui. A gente deu vários encaminhamentos da escola para a mãe, levar no posto, a mãe negligenciando, usuária de drogas, negligenciando. Um dia vazou o ouvidinho da menina, a menina perdeu a audição, a menina tinha 1 ano e meio. 1 ano e meio de vida, gente, um bebê perdeu a audição do ouvido por negligência da mãe. Então aí já entra a questão da saúde, tá? Então ter essa promoção de espaço intersetorial, onde temos profissionais de diversas áreas ligadas à criança, de modo a orientar a família também do que é melhor para aquela criança. Entendendo, pessoal, que uma vez que você tem uma criança em casa, a prioridade passa a ser a criança. Acabou aí, no caso, forró, funk, barzinho. Claro que você pode ir numa festinha uma vez ou outra, não pode levar criança, mas uma vez ou outra aí você tendo com quem deixar, mas não pode aí todo final de semana, quinta, sexta, sábado,
sábado e domingo, indo para bailes, indo para barzinhos, vivendo aquela sua vida maravilhosa que você tinha, uma vez que você tem uma criança dentro de casa sob a sua responsabilidade. Teve filho, né? Teve filho, agora você tem que cuidar do seu filho. A prioridade é o seu filho, tá bom? Ou então, não é recomendado, não estou recomendando, pessoal, não recomendo esse tipo de coisa. Mas ou então você dá para adoção, dá para quem queira, tá? Agora, ter filho para ganhar Bolsa Família e negligenciar o filho a ponto de um filho perder uma audição, a ponto de acontecer uma coisa pior com a criança, porque você teve um filho que você não queria, você não planejou, né? E você não quer deixar de viver a sua vida, muitas vezes até uma vida, me perdoa a palavra, de vadiagem, né? Você quer continuar essa vida de vadiagem, e aí você tem uma criança em casa que você negligencia ela. Gente, que cidadão que nós queremos colocar nesse mundo, não é mesmo? Então, é importante ter essa promoção de espaços intersetoriais que dê esse tipo de orientação às famílias também. Parágrafo único. As famílias com crianças e adolescentes com deficiência, elas terão prioridade de atendimento nas ações e políticas públicas de prevenção e proteção. Então, pessoal, todo mundo tem, tem o direito aí no atendimento das ações de políticas públicas de prevenção e proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? Só que, pessoal, as famílias que têm a criança ou adolescente com deficiência, ela tem prioridade no atendimento. Mas quando você fala assim, mas tem criança, tem prioridade, tá? Só que, por exemplo, o pai e a mãe tem um filho ali de 14 anos que é deficiente, tal, ele tem prioridade. Só que ele tá indo lá no órgão requerer uma necessidade para o filho dela de 7 anos. Né? Então, o filho de 7 anos tem algum problema? Não. Mas eu tenho um de 14. Não. Isso só é válido, pessoal, quando você vai tratar o problema da criança com necessidade. Tá? Aí você tem um filho de 12 anos ali que tem um problema. Eu vou dar um exemplo. Você tem um filho de 3 anos que tem problema, mas você vai tratar de um assunto do filho de 8 anos. Não, 8 anos não precisa? Então você vai ser tratado normalmente. Você só vai ter prioridade quando você tratar do filho que tem a necessidade especial. Tá? Então, senão o pai ali vai ter um filho ali especial. Quando ele for cuidar dos outros 7 filhos, ele sempre quer prioridade. Não, a prioridade é quando você vai tratar especificamente de algum assunto relacionado àquela criança, aquele adolescente com a deficiência, tá? Artigo 70b. As entidades públicas e privadas que atuem nas áreas que se refere ao artigo 71. Gente, o que é o artigo 71? A gente vai ler ele daqui a pouco, mas eu vou ter que falar agora só para a gente não perder. Então, assim, as entidades públicas e privadas que atuem nas áreas da comunicação. Cadê aqui? Que atuem nas áreas da informação, cultura, lazer, esporte, diversões, espetáculos, tá? Produtos e serviços aí, dentre outras, essas entidades públicas e privadas, elas devem contar em seus quadros com pessoas capacitadas a reconhecer e comunicar ao Conselho Tutelar suspeitas ou casos de maus tratos praticados contra criança e adolescente. Então, assim, pessoal, qualquer entidade pública ou privada, aí você vai falar, por exemplo, um circo, um evento, um evento cultural de música, deixa eu ver aqui no artigo 71, ou, por exemplo, uma atividade de lazer, como um parque, uma atividade de esportes, né, diversões, aí, espetáculos, um teatro, alguma coisa, tem que ter, qualquer uma dessas empresas aqui, dessas entidades, tem que ter nos seus quadros pessoas capacitadas a reconhecer, pessoal, qualquer suspeita ou caso de maus tratos aí praticado contra criança e adolescente e comunicar ao Conselho Tutelar. Então tem que ter pessoa capacitada, pessoa que conheça o Estatuto da Criança e do Adolescente para ver qualquer coisa que estiver acontecendo contra a criança e adolescente dentro do seu respectivo espaço, né, poder estar comunicando ali ao Conselho Tutelar, tá? Para que não seja conivente e cúmplice de algum crime cometido contra a criança e adolescente, tá? Parágrafo único. São igualmente responsáveis pela comunicação de que trata esse artigo as pessoas encarregadas por razão de cargo, função, ofício, ministério, profissão ou ocupação do cuidado, assistência ou guarda da criança e adolescente disponível na forma deste estatuto, o injustificado retardamento ou omissão culposos ou dolosos. Então, assim, pessoal, são igualmente responsáveis pela comunicação de que trata esse artigo, pessoal, qualquer pessoa ligada à criança, que tenha um contato direto com a criança, seja por cargo, função, ofício, ministério, profissão, ou pessoas aí encarregadas da assistência ou da guarda da criança ou do adolescente. Todas essas pessoas, pessoal, que têm esse contato direto com a criança, é igualmente responsável aí para comunicação no Conselho Tutelar sobre qualquer caso de maus tratos ou de não cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente, tá? E também é punível, pessoal, na forma desse estatuto, o injustificado retardamento, ou seja, informado muito além do que deveria, de forma posterior aí,
ou omissão, ou seja, você ver uma coisa e deixar de comunicar também, tá? Isso aí é punível na forma da lei. Artigo 71. A criança e o adolescente têm direito à informação, cultura, lazer, esporte, diversões, espetáculos e produtos e serviços que respeitem sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Então, a criança, pessoal, ela tem o direito de ir num parque, de ir num teatro, de ir num show, de fazer qualquer coisa, pessoal, que não tenha que seja apropriada à sua faixa etária, tá bom? A criança, ela é uma pessoa em desenvolvimento. Então você pega, por exemplo, uma coisa ali que 16 anos, 18 anos, já, a gente tem um conteúdo ali que a criança não pode ter acesso, tá? Então isso aí não pode acontecer de forma nenhuma, tá? A criança ou adolescente, ele tem que ter direito a acesso a todas essas coisas aqui, desde que respeite a sua faixa etária. Que nem quando a gente está lá num programa de televisão, que aparece lá assim, ó, programa livre para todas as idades, programa 16 anos, 14 anos. Então você tem que observar aquela faixa etária, porque tem coisa ali que não é da compreensão do seu filho. Não, mas eu já vi esse filme não tem nudez, esse filme não tem... Mas às vezes pega uma situação ali, uma temática que a criança não compreende, pessoal, e a criança ela vai ficar girando aquilo. Eu já dei várias aulas que falava assim sobre, acho que sobre Jean Piaget, que falava assim, que a criança, pessoal, ela não se contenta em ver uma coisa, foi aula sobre linguagens. Que a criança, pessoal, quando ela vê uma coisa, ela não se conforma em ver uma palavra, um objeto, e não saber para que serve. Cada vez que ela vê uma palavra, um objeto, que ela não sabe o que é, ela dá um significado para aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, ó. Claro que isso aqui é um objeto simples, por exemplo, uma lixa de unha, né? A criança, por exemplo, uma criança pequenininha, ela não sabe o que é uma lixa, ela passa a mão, ela vê que o negócio raspa, né? Ela não sabe para que serve, então ela vai inventar qualquer coisa para isso aqui. Ela vai dizer que isso aqui é um pirulito, que escova a língua, ela vai inventar, até ela descobrir o que realmente é isso, para que realmente isso serve. Ela vai dar um significado, porque ela não se conforma em criar, em ver um objeto e não dar um significado para ele, tá? Então a mesma coisa, pessoal. Se a criança ela tem acesso a um conteúdo que está fora da faixa etária dela, ela não vai se conformar e falar, não entendi, e virar as costas. Não, ela vai procurar dar um significado para aquilo. Então tem que respeitar realmente, tá? Então qualquer que seja o teatro, uma questão de esporte, diversão, tem que ser tudo respeitando ali a faixa etária da criança, tá bom? Artigo 72. As obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção especial outras decorrentes dos princípios por ela adotado. Então, assim, quando você, por exemplo, coloca assim, uma prevenção especial, olha, lembrando, pessoal, que olha, dentro desse artigo, não sei o que tal, não exclui o nada do que está no ECA, tá? Uma emenda constitucional ali, por exemplo, aqui, ó, nós temos aqui o artigo 70. Nós temos o artigo 70, temos o artigo 70A e o artigo 70B. Porque, gente, que trabalha dentro do mesmo assunto uma outra coisa importante, né? Então, por exemplo, o artigo 70, ele trabalha sobre a prevenção, né? Aí o artigo 70A, ele vai falar assim, olha, mas os estados, a União, o município, tem tal função dentro da prevenção. Aí o 70B vai falar assim, ó, as entidades públicas e privadas também têm tal responsabilidade dentro dessa prevenção. Então, eles trabalham a mesma temática, pessoal, mas de visões diferentes. Com visões diferentes, não é divisões, né? Com visões diferentes. Então, assim, não pode ser colocado como 71, 72, por quê? Porque senão você vai... já tem aqui o 71 e o 72. Então, você precisa complementar esse artigo. Então, o 70A e o 70B não excluem nada do que está no 70, né? Ele está só complementando. Então, é isso que fala aqui o artigo 72, tá? As obrigações previstas nesta lei não excluem da prevenção especial outras decorrentes dos princípios por ela adotado. E o artigo 73, pessoal, para a gente terminar essa aula aqui, que ela está ficando meio longa, ela já está com 33 minutos, a inobservância das normas de prevenção importará em responsabilidade da pessoa física ou jurídica, nos termos dessa lei. Ou seja, pessoal, seja pessoa física ou pessoa jurídica, tá? A inobservância, ou seja, se a pessoa não se atentar a isso aqui, essas normas de prevenção, e vier a praticar ou violar os direitos da criança de alguma forma, tá? Ela será responsabilizada nos termos da lei, tá bom? Pessoal, agora a gente vai falar aqui da prevenção especial, tá? Que o artigo 72 também falava, só que a gente vai falar isso numa próxima aula, que a nossa aula aqui já tá bem longa, tá bom? A gente vai tratar aqui na próxima aula, tá bom, pessoal? Então vamos fazer uma pausa aí, tomar uma aguinha, fazer um pipizinho e até daqui a pouquinho, pessoal.